disposto a conquistar a sua vitória? Dê glória a Deus aí. Só temos garimpeiros de Deus aqui, né? Estamos garimpando atrás daquilo que cremos que vamos receber da parte de Deus. Louvo o Senhor por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com essa igreja e aos irmãos. Amados, pega a sua Bíblia, porque tem uma palavra de Deus ao seu coração. Obrigado por ser lembrado nessa campanha abençoada, né? Em nome do Senhor, traga um abraço de toda a CAP para esse ministério. Faça o convite dentro da programação. Dia 15 de dezembro, se não tiver programação, nós teremos ali encerrando o culto de jovem, né? O último culto do Ministério de Louvor desse ano. A igreja está convidada, o Ministério de Louvor, a estar lá adorando ao Senhor. Lucas capítulo 7, versículo 11. Eu vim debaixo de uma palavra aqui, meu irmão. Eu não vim sozinho aqui, não. Eu vim em companhia dessa palavra nessa noite para profetizar sobre a tua vida. Louva a Deus pela vida do meu amigo André Lessa. Rapaz, já tem que mais um mês que eu não te vejo, né? Por aí. A última vez foi lá em Missionária Nilda, lá, né? Agora estamos igual Pedro e João, né? Igual Pedro e João. Estamos juntos, dando glória aí. Eu sei que a campanha é Jesus acalmando a tempestade, né? Então é uma convocação a ter a presença e a autoridade de Deus na sua vida. Quem vem buscar o poder de Deus sobre a tua vida? Jesus acalmou a tempestade, os discípulos levantou e disse: quem é esse que até o vento e o mar não obedece, né? Eu chamo de autoridade, poder. Então, sobre essa palavra que nós vamos pregar aqui nessa noite, sobre a autoridade e o poder de Deus na sua vida. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler em nome do Senhor. E aconteceu pouco depois, e ele numa cidade chamada Naim, Lucas 7, versículo 11. E ele numa cidade chamada o quê? Qual é o nome da cidade? Naim. Qual é o nome da cidade? Naim. E com ele ia uma multidão dos seus discípulos. E uma grande. E quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era o quê? E com ela e uma grande multidão da cidade. Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Chegando, tocou o esquife, e os que levavam, o que fizeram? E os que levavam, fizeram o quê? E Jesus então disse: jovem, eu te digo, levanta. E o defunto se assentou, começou a falar e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a terra e a circunvizinhança. Amados, com a sua Bíblia aberta, coloca a sua Bíblia sobre o teu assento. Fique em pé, por favor, nessa noite. Coloca a tua Bíblia aberta e fique em pé nessa noite e fala para o teu irmão que está do seu lado nessa noite: ninguém vai invalidar a tua história. Olha para mim agora, fecha os olhos. Sobre esta palavra é o que nós vamos pregar nessa noite, amém? Então fecha os teus olhos, porque eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Eu preciso aguçar o teu lado espiritual, porque Deus é Espírito, e para que nós possamos entender o que o Senhor quer, temos que estar no Espírito. Você está ligado? Você está sentindo calor como eu? Talvez você chegou aqui meio agitado devido ao dia. Talvez o teu patrão foi um dia de perseguição. Talvez foi um dia de trânsito. Talvez foi um dia que atualmente você está com dor de cabeça até agora. Ou teve. Então agora, meu irmão, para disso tudo. Reserve o melhor espaço aí para a palavra de Deus agora. Feche os olhos nessa noite e busca aquele que te conhece por inteiro, aquele que te sonda, aquele que te esquadrinha, aquele que te prova, aquele que conhece a tua oração, mesmo antes de tu abrir a boca, e fale com ele agora. Olha, Jesus, Senhor, eu sou apenas
apenas um instrumento em tuas mãos. Aqui está a tua noiva, Senhor, preparada para ouvir a sua palavra. Que não seja a minha palavra, Senhor, mas que seja a tua nessa noite. Senhor, tu sabes, ó Deus, o quanto o Senhor está, ó Deus, impactando o meu coração com esta palavra. E eu sinto aqui nessa noite uma liberdade, ó Deus, uma fé espiritual. Eu sei que é uma mesa farta perante essa igreja. Eu sei que aqueles que estão com fome, ó Deus, vai se alimentar. Aqueles que estão com sede, vai beber da água. E no final vai dar tudo certo, ó Deus. Senhor, toda oposição espiritual contra a compreensão da sua palavra, nós queremos manietar, repreender nessa noite. E cria nesse lugar um ambiente de glória, de exaltação ao teu nome. Só aqueles que entendem que Deus está nesse lugar, dê glória a Deus aí, irmãos. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Amados, o Espírito de Deus, ele tem nos direcionado nessa noite a profetizar. Eu já não sou pregador há muito tempo, né? O Senhor me fez a mensageira, profetizar a palavra. Já não sou mais pregador, nem me preocupo com isso, tá? Tem gente que se preocupa, né? Aquela retórica e tal, meleque, bonita, tal, buscar nos aramaicos, buscar nos pergaminhos, tal. Eu aprendi a profetizar a palavra. Eu estou ligado com Deus, da forma que o Senhor me usa, eu vou deixar Ele me usar aqui. Amém? Eu disse uma vez em Piametá: eu não estou preocupado que você pule, eu estou preocupado que você me ouça. Porque é a palavra que Deus liberou a Samuel, né? Quando você ouvir a voz, diga: eis-me aqui. Deus queria que ele ouvisse a palavra. Eu quero que você me ouça nessa noite, porque na medida que estarei pregando, o Espírito de Deus vai estar te consolando, te exortando, te edificando da forma que você precisa nessa noite. Eu entendo, olhando para a Bíblia Sagrada, que o ministério de Jesus Cristo foi um ministério evangelístico, foi um ministério missionário. Jesus, ele não se atinha em um lugar por muito tempo. Se ele estivesse em Jerusalém, ele ficava um tempo, depois ele ia para Samaria, Judéia, Cafarnaum, Betânia. Só que por onde ele passava, onde ele chegava, milagres, prodígios, maravilhas acontecia. E aqui Jesus não era aquele Jesus que estava lá nas bodas de Caná, porque aquele Jesus ainda não era, não tinha um ministério revelado. Ali foi o primeiro milagre, aonde ele começou a revelar, aonde ele começou a chamar a atenção do povo. Jesus aqui já estava na sua companhia dos seus discípulos. Se você atentar para o capítulo 6, versículo 12, Jesus já tinha até escolhido os seus 12 discípulos. E no capítulo 17, Jesus já tinha até pregado no sermão da montanha. E quantos milagres que Jesus já tinha feito, como o pastor deu a palavra introdutória do capítulo 5 da pesca maravilhosa. É aqui eu percebo um lado maravilhoso, que enquanto de um lado as coisas estavam acontecendo, quem estava enfermo era curado, quem estava endemoniado era liberto, quem tinha fome, Jesus multiplicava pães, peixe, quem estava precisando de salvação, Jesus trazia uma palavra rema e as pessoas encontravam o caminho. Aonde a terra, o Oriente, estava sendo impactado por esse nome que está acima de todo nome, por essa pessoa que teve um ministério curto de 3 anos e pouco, mas que abalou a terra, que mexeu com a terra, que mexeu com toda a estrutura dorsal espiritual com a terra. Foi chamado o homem chamado Jesus. Enquanto Jesus operava, enquanto Jesus fazia, enquanto Jesus demonstrava os seus milagres, existia uma cidade chamada Naim, e essa cidade chamada Naim, existia uma senhora que desde a sua infância tinha sonhos, tinha perspectiva, que tinha um desejo de construir a sua vida, e a vida alcançou. A vida fez que por um momento ela construísse os seus sonhos. A vida fez com que por um momento
lado, e esse lado foi porque a Bíblia agora não vai dizer o nome dela, a Bíblia chama ela de uma viúva. Nós sabemos que a viúva é aquela que perdeu o seu cônjuge. Perdeu quem? O seu marido. É uma mulher que dentro da cidade ela já tinha uma marca, ela já tinha perdido, ela já tinha experimentado o sabor da derrota, o sabor da ausência, o sabor da frustração, porque ela perdeu o seu marido dentro dessa cidade. Só que ela não resolveu sair da cidade. É natural, quando alguém perde alguma coisa que construiu dentro daquela cidade, ela não suporta ficar ali. Ela, pela dor da perda, ela resolve morar em outro lugar. Eu quero respirar novos ares, eu quero descer dos lugares, porque tudo aqui me lembra o meu passado, tudo aqui me lembra uma coisa que eu era e já não sou mais. Assim eram os sonhos daquela mulher. Só que por um lado, a Bíblia tinha deixado um legado a ela, a Bíblia tinha deixado uma herança para que ela pudesse colocar a sua expectativa, a sua força. Ela dizia assim consigo mesmo: eu não posso cair porque eu tenho alguém que precisa da minha força. Eu não posso ficar frustrado de casa porque é tão inocente que precisa de mim. Tem uma pessoa dentro de casa que ele não conhece o mundo e eu tenho responsabilidade sobre ele. Eu estou falando agora do lado mãe, do lado humano, do amor de mãe que ela tinha pelo seu filho, da preocupação que ela tinha com o seu filho. Por mais que ela perdeu seu marido, mas ela focou agora, ela desejou, ela projetou: a minha felicidade está construída, está em construção do meu filho. Eu quero que o meu filho agora seja uma pessoa de bem. Eu vou ser o pai, eu vou ser a mãe, eu vou ser tudo aquilo que ele precisa. Eu vou me sacrificar para que ele possa ser um grande homem. Isso tudo ela projetou dentro da cidade. Qual é o nome da cidade? Ajuda o pregador. Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade? Mas a Bíblia diz, pastor Fabrex, que dentro dessa projeção, dentro dessa construção do sonho, a Bíblia mais uma vez, a vida mais uma vez prega para ela um momento de dor. A vida prega para ela mais um momento, uma derrota na vida dela. Eu não sei de que tipo de doença ou de que tipo de causa o seu filho veio a falecer. Se foi causa natural, se foi morte física, devido a um assassinato, eu não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia diz agora que ela perdeu o seu filho. Imagine só, aquela senhora que um dia atrás já havia experimentado uma derrota e agora perdeu novamente, e agora está saboreando, aleluia, mais uma vez o sabor da derrota. E os seus vizinhos, da sua direita, da sua esquerda, a sua família, as pessoas que estavam ali, o que dizia dela? Ah, meu Deus, coitadinha dela, meu Deus, que fatalidade. Não suficiente perder o esposo, agora perdeu seu filho. Imagine só, meu irmão, Jesus do outro lado, operando maravilha. Jesus não estava muito distante dali, ele estava fazendo tanta coisa, e alguém, aleluia, que tinha marcado a sua vida só com derrota, só com história, que um dia ele acreditou, mas na verdade tudo caiu por terra. E quando chega um momento decisivo na vida dela, quando a Bíblia diz, aleluia, que quando morre o seu filho, ela agora pega o seu filho e sai. A Bíblia diz que ela era tão amada pela cidade que ia com ela uma multidão da cidade. A cidade se comoveu, a cidade ficou comovida. Houve uma comoção muito grande, porque aquela senhora, eu acredito, era uma pessoa de bem. Aquela senhora, eu acredito, era uma pessoa trabalhadora, mas que perdeu dentro da sua vida, que a tua história foi marcada por mais um momento de fatalidade, e ela estava saindo, e saindo com ela aquela multidão, alguém segurando um caixão, dois na frente, dois atrás, e ela de cabeça baixa, só chorando. Eu posso ver aqui, meu irmão, eu quero conjecturar
Só que nessa história eu estou pregando para você. Eu não vim trazer um sonho de morte, eu não vim aqui profetizar morte na sua vida. Só que nessa mesma história a Bíblia diz que Jesus resolve ir a uma cidade chamada Naim. Aleluia! Jesus resolve chegar. A Bíblia diz que quando ela está saindo da cidade, ela estava dentro da cidade e ela vai andando, e com ela aquela multidão, ela vai andando, e a Bíblia diz que ela estava com a multidão em sua volta, e ali também estava o morto. Agora percebo uma outra multidão do outro lado, um pouco distante. Só que essa multidão era marcada por sinais, marcada por milagres, por poder de Deus. Ali estava Jesus e o seu discípulo. A primeira multidão que saía da cidade não via ninguém conversar com ninguém, não tinha música, não tinha sorriso, não tinha alegria. As pessoas estavam de cabeça baixa, falando baixinho no ouvido do outro, respeitando a dor dela. Só que do outro lado estava vindo um povo barulhento, estava vindo um povo vitorioso, estava vindo um povo cheio de perspectiva, que por mais que encontrasse na frente uma situação difícil, aquele povo que estava com Jesus sabia que ele estava levando a solução. É o que eu vim pregar aqui nessa noite. Não importa com a multidão de problema que você tem aqui, eu quero te mostrar, eu quero te apresentar uma multidão de vitória, de perspectiva, de glória, de unção, que Jesus vai te encarar. Jesus vai parar você nessa noite. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Jesus marcou encontro com você nessa noite para mudar a sua história. Jesus marcou encontro contigo nessa hora. Ele chega na hora mais incerta, ele chega na hora da dor, ele chega na hora do desespero, ele chega na hora que tudo parece perdido. Não importa se a situação parece assim, o importante é que ele chegou, o importante é que ele está presente. E se ele está presente, pode se preparar, porque o final vai ser melhor do que o começo, porque você vai ver que ele vai liberar algo para a tua vida hoje. Eu glorifico a Deus, porque ele nunca chega atrasado. Ele nunca chega atrasado. Alguém vai dizer assim: Senhor, ele já estava dentro do caixão, já tinha aberto a cova, já tinha até coroas de flores já comprada, já tinha até aquela decoração, já tinha tudo. Mas ele chegou, meu amado. Mas ele chegou. A Bíblia diz, voltando para cá, diga para os irmãos se Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca chega atrasado. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz no versículo 12, e quando chegou perto da porta da cidade, aleluia, aleluia, a Bíblia diz que Jesus, ele chegou e viu uma multidão que estava saindo. Uma multidão saía porque estava na porta, perto da porta. Uma multidão saía e a outra multidão fazia o quê? Entrava. Olha o mistério, irmão. A porta limita quem está dentro e quem está fora. Ela estava saindo, Jesus estava entrando. Aleluia! Ela saía com a multidão da derrota. Quem estava entrando era uma multidão da vitória. De um lado, a comitiva da derrota. Do outro lado, a comitiva da vitória. De um lado, a comitiva da frustração. Do outro lado, a comitiva da esperança. De um lado, a comitiva da dor. Do outro lado, a comitiva da cura. De um lado, a comitiva da morte. Do outro lado, a comitiva da vida. Levanta a tua mão essa noite, porque Jesus já te colocou no lugar certo. Eu vim pregar nessa noite. Calaço, olha, passará. Levanta a tua mão para cima nessa noite. Até agora você não sabe que lado você está.
multidão em volta dela. Só que Jesus já enxergou ela. Aonde, pastor? Está na Bíblia aqui, ó. Continua com a tua Bíblia aberta. Versículo 12. E esse levava o filho único da sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão da cidade. Versículo 13. Quem foi que Jesus enxergou? Quem foi que Jesus enxergou? A sua mãe. Quem foi que Jesus enxergou na multidão? Ela. É aqui que eu quero nessa noite que você entenda. Jesus foi ali por causa dela. Não foi uma coincidência, não. Jesus tinha marcado a hora, o momento. Aleluia. Talvez tantas coisas tentarem impedir você chegar aqui. Sabe por que você veio? Porque hoje ele sabia que você vinha. Ele trouxe o pregador, ele reservou a palavra, ele fez tudo certo para te dizer: eu vim por tua causa, eu estou aqui por tua causa. Tem uma multidão do teu lado, mas os meus olhos estão voltados para você. É você que eu estou vendo nessa hora, é você que eu estou contemplando. Só quem está sendo contemplado por Deus. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai adorando a Deus essa noite, porque os olhos como chama de fogo está te contemplando. O seu espírito, sua alma, amando que providência vai lutar, chorar. Ele conhece a tua estrutura. Você está aqui, mas tem uma bagagem de frustração dentro de você. Você está aqui, mas tem sabor de derrota na tua boca. Você está aqui, mas você foi frustrado. Você está pessimista. Você não tem vitória para contar. Mas Ele conhece, Ele sabe e Ele está te vendo. Cada irmão assim, Ele vai fazer algo. Quando Jesus olha para ela, Jesus libera uma palavra que para muitos parece grosseria, falta de compreensão, porque aquele momento era dela, meu irmão. Porque ela estava sorrindo? Não. Ela estava alegre? Não. A Bíblia diz que ela estava chorando. Aí Jesus para, contempla ela de cima e embaixo e libera uma palavra: mulher, não chores. O engraçado é que os olhos naturais, que ele não está ligado, né? Está pensando que Jesus está falando com o ouvido dela. Jesus estava falando com o emocional dela naquela hora. Jesus alcançou a tristeza que estava viva dela e disse: tristeza, sai daí. Você não está ligado no que eu estou dizendo, né? Talvez a tristeza tenha te acompanhado por muito tempo, mas aquele que tem poder e autoridade para arrancar ela daí está dizendo para você: hoje eu vou arrancar a tristeza com raiz e tudo. Eu vou tirar de praça, eu vou tirar com raiz e tudo. A voz dela é como um vó de muitas águas. Quando ele libera a palavra, o vento para. Tudo parou. Quando ele dá uma cessa, tudo cessou. Ele estava olhando para a tristeza que estava dentro dela. Sai daí. É a palavra que eu quero liberar para você. O tempo de luto acabou, meu irmão. O tempo de andar de cabeça baixa acabou. O tempo de ficar se lamentando na história não vivida na sua vida acabou. Jesus quer que você viva o novo. Quer capaz, quer saber de um comer rabácia. Eu estou vendo um bálsamo de alegria. Eu estou vendo uma unção de alegria chegando para a igreja de hoje. Você pensou que a tua história já estava invalidada, mas o Senhor nessa noite manda dizer: Ele está preparando uma história nova na sua vida. Deixa eu pregar, meu irmão, tem muita coisa ainda, vou correr. Isso é a revelação de Deus, irmão. Você ia pregar outra coisa em casa. Aí eu vim no carro, Deus falou assim: calma, você vai comigo. Eu falei: tá bom, Jesus. Jesus liberou a palavra, a tristeza. O que a tristeza fez? Ela saiu. A tristeza saiu. A tristeza saiu. A alegria chegou. Aí Jesus, não somente isso, Jesus agora, a Bíblia diz que ele fez algo aqui muito importante. Continua com a tua Bíblia aberta. Chegando
versículo 14, a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife. Ei, Jesus era nazireu. Havia uma lei, até o judeu judaico não podia tocar em coisa morta, imunda. Fala para o irmão assim, não existe outro caminho. Sabe por quê? Se Jesus tocasse nele e ele continuava morto, Jesus estava imundo. Você não entendeu, né, meu irmão? Não tinha outra escolha. Ele tinha que viver de qualquer jeito. Aleluia. Mas calma aí, tem uma revelação para você. Calma aí. Isso aqui é só para aqueles que conhecem a Bíblia. Calma aí, olha só. A Bíblia diz que Jesus tocou o esquife e os que levaram o que fizeram? E os que levaram o que fizeram? Meu irmão, agora, acho que agora há pouco tempo que botou, não sei quanto tempo tem aquele sinal do São Miguel, mas há uma lei de bom senso, de ética, de qualquer lugar que você passa. Se tem um cortejo fúnebre na hora, você de carro, o que estiver passando, para tudo, porque a lei, o bom senso nos obriga a parar, para que passe aquele cortejo fúnebre. Só que ali foi diferente. Jesus teve poder e autoridade para parar o cortejo. Você não entendeu? Eu vou liberar a palavra para você. Jesus tem poder e autoridade para parar a tua dor hoje. Talvez ninguém tenha esse poder, ninguém tem essa autoridade, mas Jesus tem. A Bíblia diz que ele se colocou na frente e os que levaram pararam. É o que Deus pode dizer: hoje eu estou parando o teu sofrimento, hoje eu estou parando esse cortejo na sua vida. Hoje o morto vai ter que andar, hoje o milagre vai acontecer. Jesus está parando o seu sofrimento hoje. Só que acredita nisso nessa noite, só que acredita nisso. Aquele que tem autoridade para parar chegou, e a Bíblia diz que ele parou. Você canta, você ora, você prega, você jejua, você caminha, mas a história não muda. Já perdeu em 2010, 2011, 2012, e diz: ei, Jesus, eu só escuto que lá em Nazaré, eu só escuto que lá em Jericó alguém viu, lá em Betânia alguém foi ressuscitado, lá em Cafarnaum um milagre está acontecendo, mas aqui na minha cidade mas aqui onde eu moro nada acontece. Fala, meu irmão, calma. Fala para o teu irmão: calma, calma. Ele está preparando o cenário, ele está preparando o momento, ele está preparando as pessoas, ele está preparando os convidados, ele está preparando tudo. Calma, porque ele está no controle da tua vida. Fala, teu irmão, a tua história não vai ser invalidada. Se você viveu, vai continuar vivendo. Se você um dia foi feliz, você vai ser feliz de novo. Se algum dia você teve, você vai ter de novo. Se algum dia você prosperou, você vai prosperar de novo. Se algum dia você teve a vitória, vai ter de novo. Assim diz o Senhor para a tua vida hoje. Só quem recebe essa palavra é para a Xandarábia, para a Xandarábia, vai adorando aquele que vive e reina para sempre. Deixa eu correr. Meu Deus do céu, não sabia que ia ser assim não, Jesus. Existem situações que Jesus liberava a palavra, sabia? Aleluia. Alguém tinha um servo doente em sua casa, lá em João fala isso, capítulo 6, se não me falha a memória, capítulo 4, capítulo 6, 4. Foi até Jesus: Senhor, meu servo está doente, está mal. Jesus falou assim: pode ir lá porque ele vive. Jesus liberou o que é a palavra, foi lá. Só que existem situações que Jesus tem que meter a mão e fazer. Tem situações que ele tem que meter a mão, igual ele fez com aquele cego lá de Siloé. Cuspiu, pegou na mão, fez um bolo lá, passou na vista, vai lá no tanque lá. Jesus teve que fazer. Ei, eu sei que você, meu irmão, a tua história
Eu sei que a palavra, por mais que ela gera fé, mas quem já passou o que você passou e até a forma que ela passou não era o suficiente. Jesus tinha que agir de uma forma diferente, milagrosa, poderosa naquele momento. Sabe o que Jesus fez? Versículo 14, a Bíblia diz que Jesus tocou. Na primeira parte, Jesus mete a mão. É o que Deus está dizendo para você nessa noite, meu amado. A mão do Todo-Poderoso, a mão perfurada, Ele vai tocar na tua vida. Jeremias foi convidado a descer o vale da Baixa da Arábia. Jeremias viu um profissional que trabalha com a mão, querente açucabaralha. Jeremias diz assim: olha, tá vendo esse oleiro aí? Olha como ele prepara, como ele molda. Cada vez que ele passa a mão dela, cada vez que ele passa a mão cria, cada vez que ele passa a mão forma. Assim sou eu. Deus está dizendo para você: a partir de hoje a minha mão vai começar a se mover na estrutura dos teus sonhos, da tua vida, do seu milagre. É engraçado que Jesus não estava tocando naquilo que estava doente, não. É engraçado que Jesus não estava tocando naquilo que estava físico, não, vivo, não. Jesus estava tocando naquilo que estava morto. Pastor, o que é isso? Aquilo que não tem sentimento, daquilo que dá frio, daquilo que não vive mais, que não tem mais calor, que não adora, que não emociona, que não mexe. Mas Deus está dizendo: eu vou tocar naquilo que não tem para começar a ter. Eu vou tocar naquilo que está morto para passar a ter vida. Deus está dizendo para você nessa noite: sai da frente, porque eu vou entrar. Tensões na tua vida que você enterrou, esqueceu, não sente mais, não vive mais, virou as costas. Mas hoje Ele vai tocar no morto, hoje Ele vai tocar naquilo que não vive, para passar a viver novamente. Vai voltar a viver, vai voltar a chorar, vai voltar a sorrir, vai voltar a celebrar, vai voltar a conquistar, vai voltar a ser testemunho de vida. A tua história mudou. A tua história mudou. Deixa eu morrer. Quero 5 minutos só. Calma. Ah, Jesus, meu Deus do céu. Jesus, é revelação em cima de revelação, meu irmão. Meu Deus do céu. Versículo 15. Fala, irmãozinho, agora já não é mais a sua hora. Ei, quem vai falar mais não é você. Versículo 15. Jesus vai dar voz ao seu milagre. Quem passou a falar aqui no versículo 15? E o defunto assentou e começou a falar. E o defunto assentou e começou a falar. Se prepara, porque aquilo que está morto vai começar a tornar a vida na sua vida a partir de hoje. Se quer para baixar o braço cadáver, vamos para a igreja, como semente de gás, como semente de muda gás. Eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não vou sair da abrir a salada. É o teu milagre que está falando. Pegar a xandarábia, Deus está liberando a fala do teu milagre hoje, do teu milagre hoje. Agora eu vou dar uma ordem não para você. Agora eu vou dar uma ordem para o governo da tua vida.
passo chorando, mas deixa eu dizer uma coisa: Jesus chegou primeiro, Jesus chegou primeiro, e eu vou liberar outra palavra. Fique de pé, fique de pé. Eu vou liberar outra palavra para você. É para você que eu estou falando. Diga o irmão assim, diga o irmão, esse milagre é meu. Diga, esse milagre é meu. Esse milagre é meu. Tem milagre que era para a multidão. Tem milagre. Tem milagre que era para a multidão. Tem milagre que era para o pai. Tem milagre que era para a família. Mas aqui no versículo 15, a Bíblia diz que depois que o defunto se assentou e começou a falar, Jesus entregou o milagre a quem? Jesus entregou a sua mãe. Esse milagre é seu, meu. Esse milagre é seu. Esse milagre é seu. Quem vai ser o milagre? Quem vai pegar 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 o milagre? Quem vai pegar? Quem vai pegar? Quem vai pegar? Quem vai de emoções. No começo havia alguém que tinha chorado por uma derrota, e no começo havia uma multidão que chegava para a vitória. Só que depois do milagre, as duas multidões se unificaram. Já não era mais duas, agora era uma só. Você chegou duvidoso, você chegou desesperançoso, você chegou mal, mas agora isso tudo acabou. Versículo 16. No começo era um cortejo de funeral, e acabou no grande culto da ação de graça. No começo havia lágrimas pela derrota, no final havia lágrimas pela restauração, pela restituição. No começo havia tristeza por uma história que chegou ao fim. No final havia uma alegria pela história que recomeçou. Deus está dizendo para você nessa noite: eu quero dar uma continuidade à tua história. Eu quero fazer a tua história diferente. Eu quero mudar o seu caminho. Quero mudar.